Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos. Bom dia. Bom, feliz ano novo ainda, né? Alguns eu não vi, então, mais uma vez aí, um feliz ano novo para todos nós. E é muito bom ver todos vocês aqui. Eu sei que alguns ainda estão de férias, curtindo, mas muito bom ter mais um domingo aqui, onde vamos ouvir a mensagem de Deus, onde vamos colocar o nosso coração para aprender um pouco mais do que Deus quer nos ensinar. Amém? Amém. Eu sou Edmilson Araújo, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Então vamos iniciar o nosso culto na questão de expor a palavra de Deus e aprender um pouco mais. Por favor, deixe aí o seu celular em modo silencioso, para que a gente coloque toda a atenção, todo o coração, toda a mente para aprender da palavra de Deus. Amém? Amém. Bom, antes peço que a gente possa nos unir em oração. Amém? Senhor Deus, bom, poderoso, cheio de graça, misericórdia, bondade, obrigado por estarmos aqui. Por favor, venha sobre nós, cuidar e nos dar, Deus, toda a direção que venha do Senhor, do seu Santo Espírito, da sua Santa Palavra, que a direção, que o objetivo seja sempre olhar para Cristo e possamos aprender dele. Nos dê, por favor, a capacidade de sempre ter um coração humilde de ouvir e aprender com o Senhor. Que nesse momento aqui, Deus, sempre seja o Senhor ensinando, nos colocando, Deus, nos nossos corações, o seu amor. Por favor, que não seja aqui as minhas palavras, não seja aqui a minha sabedoria, o meu intelecto, mas seja a sua palavra, o Espírito Santo agindo sobre nossas vidas. Tudo seja por sempre, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Obrigado por estarmos aqui nesse momento, em nome do Senhor, em Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Bom, está aí na sua tela. Nós vamos falar sobre arrependimento, reconhecendo o seu pecado, né? Então, nós vamos ter duas aulas. Hoje é a primeira, domingo que vem a segunda parte. Então, esteja aí no próximo domingo. Mas nós vamos falar hoje no ponto de reconhecer o pecado. Está dentro desse ponto de arrependimento e a gente vai entender um pouco mais no decorrer da aula. Amém? A palavra arrependimento, ela tem alguns significados, eu vou ler aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Então, ela significa mudar de intenção ou de ideia, ação ou efeito de se arrepender, contrição, ação de mudar de opinião completamente em relação ao que aconteceu, né? No hebraico, essa palavra ela tem a conotação de techuvá, acho que é essa a pronúncia, tá? Que significa literalmente retorno, né? Retornar. Então, na compreensão judaica, o arrependimento não é apenas, por exemplo, ajustar o curso, né? Mas voltar completamente. E voltar completamente no estado físico, emocional e espiritual. Então, o techuvá, ele é mais do que apenas uma palavra, um certo comportamento. Mas já eu me arrependi, eu pedi desculpas. Não é essa a ideia do hebraico. É uma decisão contínua de voltar para Deus. É uma decisão contínua de receber de novo o perdão de Deus. Fomos perdoados, mas é o nosso coração de voltar para Deus, de ir para Deus. No grego, significa metanoia, né, que é arrependimento, é a conversão, né, da mudança de quê? Mudança de mente, mudança de uma atitude, mudança de temperamento, de caráter, e geralmente significa uma evolução. Então, vai ter esse significado todo, mas ele vai levar para uma evolução. Amém? Então aí está um pouco, alguns significados da palavra arrependimento, né? É legal que, geralmente, início de ano, o ser humano ele tem a ideia de que, esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou renovar. E aí pode ser coisas externas, eu vou para uma academia, pode ser financeiro, eu preciso reorganizar minhas finanças. E também tem muito do nosso íntimo, do nosso ser. Puxa, eu preciso mudar.
as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu coração, o meu caráter. Tem isso também, né? Muitas vezes fazemos essa reflexão. E aí, passa o decorrer do tempo. Estamos iniciando 25, né? Daqui a pouco, março, junho, novembro. Aí lá vem de novo Natal, Ano Novo. E aí a gente pensa, puxa, não mudei. O que aconteceu? Fiz tantos planos, olhei, pensei, mas eu percebi que não houve mudanças. E geralmente, meus amigos, irmãos, quando isso não acontece, é porque em muitas fases da nossa vida, nós não lidamos profundamente com os nossos pecados. Então eu tenho uma mudança na minha vida, uma reação, como eu li aqui os significados de arrependimento, vai estar relacionado com o pecado. E se lá em dezembro você perceber que algumas coisas na sua vida não mudou, é bem provável que eu e você não lidamos com o pecado. E isso tem uma ponte muito direta com o processo que eu vou falar de arrependimento em nossas vidas. E somos muitas vezes superficial em lidar com o arrependimento em nossas vidas. Muitas vezes não vamos profundamente nesse assunto. Não trabalhamos de forma profunda, ao quanto entender principalmente o nosso caráter, o nosso coração, a nossa intenção, os nossos desejos, pensamentos. Muitas vezes em pontos assim, nós somos muito básicos, muito raso, muito superficial. E aí a gente até pode entender e acreditar, eu estou arrependido, ou eu quero me arrepender. Eu não estou dizendo que não seja verdadeiro, mas se eu e você parar, pensar, analisar profundamente, nós vamos identificar lá no fundo falhas que nós não estamos nos arrependendo verdadeiramente. Nós vamos perceber que realmente não está tendo esse arrependimento, não está tendo essa mudança. E mais uma vez, por que isso acontece? Acontece porque somos rasos. Acontece porque não queremos muitas vezes lidar realmente com o nosso coração, com os nossos sentimentos, e por trás disso existe o pecado. Então, fica patinando. Muitas vezes ficamos patinando. Então não trabalhamos profundamente o processo de arrependimento que acontece. E aí ficamos nessa situação. Pode haver muitas vezes na nossa vida, que se refere ao arrependimento e antes do arrependimento o pecado, camadas que eu preciso observar, eu preciso entender, etapas que existem no meu pecado e etapas que vai me levar ao arrependimento. Só que eu preciso ir a fundo a isso, porque isso muitas vezes pode levar dias, semanas, meses, até anos, para que eu e você seja exatamente profundo com os nossos pecados e exatamente profundo como lidar com os pecados no ponto de chegar ao arrependimento. Faz sentido? Sim. Amém. Aí eu vou fazer uma pergunta e você já pensa aí, mas se quiser responder. Você quer ter um ano diferente na sua vida? Sim. Com certeza? Sim. Amém. Então, vamos lá. Por que já pensar nisso? Faça aí hoje uma aliança com Deus. A partir de hoje, a partir desse momento, né? Que você vai trabalhar com mais intensidade, com mais detalhe na sua vida, as áreas que você precisa realmente se arrepender. Que você vai identificar com mais atenção os seus pecados. Né? Muitas vezes nós temos a visão de lidar com os nossos pecadão, os pecados enormes, né? E os pecadinhos, joga para debaixo do tapete. Não faça isso. Faça esse pacto com Deus.
a partir de hoje, de começar a lidar diariamente, no decorrer da sua vida, até Jesus voltar, você lidar profundamente com o seu coração, com a sua mente, com os seus pecados, com o processo de arrependimento. Amém? A base do que vamos estudar hoje é Salmo 51. Então eu peço para você abrir, porque eu vou ler os Salmos todo, e eu vou ler um pouco mais rápido, para a gente ganhar tempo, mas a base é Salmo 51, e depois nós vamos estudar alguns versos dele. Então, Salmo 51, eu estou na NVI. Então, me acompanhe, por favor. Assim diz: para o mestre de música, salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que te reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com jogo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me agastam escutarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito de salvo. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará a tua louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas pelo holocausto, senão eu faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre teu altar. Amém. Um salmo lindo, um salmo para fazer realmente olharmos profundamente para a nossa vida. E um exemplo, né? Um contexto breve. Então Davi, ele foi um dos reis de Israel. Então quando ele escreve esses salmos, né, é exatamente aquele período depois que ele comete esses pecados contra Urias, que era um soldado dele, e ele leva Urias até a morte. Depois ele comete o pecado, né, nesse balaio todo, comete o pecado de adultério, o Batseba. Ele cometeu o pecado contra a sua nação, ele cometeu o pecado contra a sua família, e ele cometeu o pecado contra Deus. Então, ele fez um pacote completo aí de asa. E depois desses acontecimentos, Natan vai lá e confronta ele. Para que você possa entender, né, você pode notar de referência, em 2 Samuel capítulo 12, você vai ler depois com calma e você vai entender todo esse contexto. Então essa história está em 2 Samuel 12, lá vai explicar até essa referência de Salmos. Amém? Então o que vamos estudar, o que vamos falar é exatamente reconhecendo o seu pecado. Então esse salmo ele deve servir como uma referência para nós, para as nossas vidas. Ele deve fazer com que a gente olhe profundamente para os nossos pecados, para cada etapa de pecado na nossa vida, né? Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, a Bíblia também não afirma isso, mas a Bíblia pede para que possamos lidar com isso de uma forma mais profunda, né? E de que forma isso vai também nos levar a essa condução do arrependimento, né? Davi, a gente percebeu, e a gente vai verificar em alguns versos, que ele é profundo mesmo.
ele reconhece o pecado dele, ele reconhece a natureza pecaminosa que ele tem. Ele sabe que ele é pecador, né? Até existe uma frase que diz assim, né? Somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Em Romanos 7, 19, marca aí de referência, Romanos 7, 19, vai dizer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É a nossa natureza humana. Somos pecadores. Estamos inclinados para pecar. Como eu disse, a palavra de Deus, ela sempre vai nos direcionar e nos ensinar que nós somos pecadores. Que nós vamos falhar nesse processo de estarmos indo a nossa caminhada com Deus, no nosso processo de nos aproximar com Deus, aquele que ainda não professa a sua fé em Cristo, aquele que não tem Jesus Cristo ainda como Senhor da sua vida. Esse processo vai acontecer, seja você um cristão ou não. Você vai ter que lidar com os pecados. E nós temos essa tendência de pecar, pecar, pecar. É assim. E aí tem 3 pontos que eu quero destacar, que nós vamos conversar. Davi, ele relata sobre as suas transgressões, sobre a sua iniquidade e sobre o seu pecado. Ele vai falando sobre isso de uma forma profunda, de uma forma de entender, reconhecer as suas transgressões, a sua iniquidade, o seu pecado. Amém? Amém. Me acompanha aí os versos 1 ao 5 e o verso 9, também na NVI. Então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, quando ele fala essas palavras, quando ele expõe, ele diz que ele é um transgressor, cometeu pecado, cometeu iniquidade. Quando ele diz de transgressão, Davi está querendo dizer: eu quebrei a lei de Deus. Logo, eu desobedeci a Deus. Eu transgredi algo entre ele e Deus. Quando ele diz iniquidade, eu fiz aquilo que diante de Deus é impuro, é justo. Deus é santo, Deus é puro, e eu fui impuro, eu fui injusto. Quando ele fala errei, no sentido de pecar, errar o alvo, eu não atingi as expectativas que Deus tem para a minha vida. Eu errei o alvo. Eu pequei. E é interessante porque essas frases que Davi deixou explícita no mundo judaico, na cultura judaica, não é só palavras. Ela tem uma conotação de sentir o pecado, de reconhecer o pecado, entender o pecado. Davi, quando ele fala isso, ele não está só falando da boca para fora. É como se ele estivesse falando, pensando e repensando. Puxa, eu pequei contra Deus, eu pequei contra as pessoas, eu machuquei outras pessoas. Puxa, o que o meu pecado fez. Olha as consequências do meu pecado. Olha onde isso me levou. O paralelo do pecado, ele vai pensando e repensando sobre essas coisas. Eu pequei. Não é essa a ideia. Ele sente a dor do pecado dele. Ele entende que ele precisa olhar profundamente para o pecado que ele cometeu. Reconhecer mesmo, bem lá no fundo, o pecado dele. E a ideia é exatamente aqueles pecados, muitas vezes, que a gente acha, mas eu falei sem querer.
Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não foi com intenção. Mas aquele pecado atingiu alguém. E muitas vezes eu e você, se nós não pararmos para pensar esse contexto geral, muitas vezes podemos estar colocando pecados que achamos que não é nada para debaixo do tapete. E isso vai interferir em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com as pessoas, uns com os outros, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Isso vai ter uma relação com Deus e com as pessoas. Então Davi, ele está expressando, colocando realmente para fora, se humilhando diante de Deus e entendendo o que ele fez. Davi ele não pecou só contra Deus. A gente viu em Salmos e ele relata, houve uma avalanche de coisas que aconteceram na vida dele e também na vida das pessoas. Envolveu muitas pessoas. Não foi só ele com Deus. Teve muitas coisas. Então, esses 3 pontos, transgressões, iniquidades, pecados, nós temos que ir mais fundo no nosso coração, na nossa vida, e entender isso aqui. As minhas transgressões, as minhas iniquidades, os meus pecados, quão isso está impactado no meu relacionamento com Deus, mas como isso está relacionado uns aos outros. Não é a ideia de que eu pequei, aí eu sei que eu sou pecador, a Bíblia diz que eu sou pecador, então beleza, eu pequei, eu sou pecador, segue a vida. Não pode ser assim. Tem que ser algo muito mais reflexivo. Entender o que realmente o pecado faz em nossas vidas e o que ele faz na vida de outras pessoas. Faz sentido? Sim. Amém. Então estamos falando de reconhecer, entender esses pontos, assumir a responsabilidade, seja qualquer que seja o tipo de pecado, aos nossos olhos, pecado de grau 1, pecado de grau 100. Não tem essa. Reconhecer, assumir os pecados e ir diante de Deus. Então Davi, ele vai fazendo isso, ele vai reconhecendo isso. Só que Davi, quando ele entende o pecado dele, quando ele faz essa reflexão, ele entende e fala, eu mereço a justiça de Deus. Eu mereço que Deus venha com a mão dele e pese sobre mim. Ele sente a dor do pecado, o peso do pecado na vida dele e na vida de outras pessoas. Tanto é que ele fala, ele diz no verso 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Ele sabe que Deus tem e teria todo o direito de fulminar Davi, de deixar ele ao pó, eliminar ele da face da terra. Ele entende isso. Ele assume o seu pecado. O seu pecado tem nome, tem RG e tem CPF. Ele reconhece, ele fala, esse aí é meu, é 100% meu. Ele fala, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Imagina Deus trocando uma ideia com Davi nesse momento aqui. Chega aí, Davi, vamos conversar. Senta aí. Lembra aquela história que geralmente os pais usam, né? O filho dá uma vacilada, né? Principalmente quando é menor, né? Vai pro cantinho, vai pensar no que você fez. Imagina Deus chegando em Davi e ele pergunta para Davi, Davi, quem pecou? Ele diz, eu, Senhor. Davi, de quem
é esse pecado? Ele diz, é meu, somente meu, Senhor. Davi, mas de quem é a culpa desse pecado? Totalmente meu. É de minha responsabilidade, Senhor. Então esses versos acima, ele está escrevendo isso. É meu, meu, meu. Eu sinto o pecado. Eu sinto a dor do pecado. Eu sinto que o meu pecado me prejudicou e prejudicou as pessoas. Ele sente a dor. Ele não fala, pequei, obrigado Deus, sua graça me conforta, eu vou pecar de novo. Davi não faz isso. E é esse coração que a gente tem que ter. Esse coração de entender esses detalhes, entender os pontos dos nossos pecados. E se isso, quando fazemos, está nos levando ao arrependimento. Se está realmente nos levando a um processo de nos arrepender. Muitas vezes precisamos mesmo. Robson, pequei contra você. Voltar no Robson e falar, pequei contra você. Cara, reconheça que eu pequei contra você. Não é, Robson? Desculpa. Desculpa aí, falou, irmão. É muito raso isso. E eu não estou dizendo que não é verdadeiro. Eu estou dizendo que nós, por sermos falhos, por sermos pecadores, precisamos lidar com mais profundidade sobre isso. Estou dizendo que você vai lá no seu irmão, num amigo, no trabalho, na faculdade, aconteceu algo e não foi sincero. Não estou dizendo isso. Com certeza. E se você é um cristão, tomara que você faça isso com consciência verdadeira. Mas muitas vezes nós precisamos parar, pensar, repensar, refletir e ir muito mais profundo o que realmente foi aquele pecado e o que realmente ele causou. Faz sentido? Sim. Estão comigo? Sim. Bem. Então eu deixei aí, olha, para a gente pensar. Faça uma reflexão de que forma você tem lidado com os pecados em sua vida. De forma profunda ou superficial. Bom, Comece a pensar e refletir isso. De que forma estou lidando com os pecados em minha vida? Profundamente ou superficialmente? E por que precisamos fazer isso? Por que é importante fazer isso? Porque quando a gente entende esse processo que Davi fez, esse coração, essa vontade de ser profundo com o coração dele, com o pecado, com o arrependimento, aí nós estaremos prontos e dispostos a lidar muito mais profundo com as camadas dos nossos pecados. Aí nós vamos estar dando passos de ir lá e retratar os nossos pecados com as pessoas. Buscar entender realmente o que foi que aconteceu. Buscar entender quando eu cometi o pecado, se o processo do arrependimento, eu estou indo nesse processo de arrependimento. Se realmente eu me arrependi, ou se apenas eu reconheci que eu pequei. Fazer esse processo. E quando a gente faz esse processo, vai ser notório, primeiramente, Deus olhar para as nossas vidas e saber que nós estamos nos arrependendo. Só que também as pessoas em nossa volta vai perceber, vai notar que estamos nos arrependendo. Ou que eu estou arrependido, ou que eu estou em processo de arrependimento. As pessoas vão notar isso. O meu relacionamento com Deus vai ser diferente. Porque eu entendi, eu reconheci, e aí eu vou ter um relacionamento muito mais profundo com Deus. E não um relacionamento raso. Porque muitas vezes acontece isso, meus irmãos. Nós achamos que fomos profundo com o pecado, achamos que nos arrependemos, mas aí olhamos para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, e nós temos um relacionamento raso, superficial. Opa, tem coisa errada aí. A conta não bate.
Eu não estou dizendo que seremos, né, o super saiyajin espiritual de Deus, não é isso. Mas é ser profundo. E muitas vezes somos muito rasos com Deus no nosso relacionamento. Quando pecamos, quando tem um ato de pecar, pecamos contra Deus. Amém? Sim. Não tem como escapar disso. Só que a essência de Deus, ela não é mudada. Eu pequei, Deus vai verificar, mas Deus não vai deixar de ter graça, amor, compaixão, misericórdia. Eu não vou mudar Deus. Agora, quando eu peco contra as pessoas, aí a conversa é diferente. Porque o meu pecado vai fazer uma profunda, às vezes, uma profunda bagunça na vida das outras pessoas. Eu vou atingir a vida de outras pessoas. Aquela pessoa não será mais a mesma. E bem provável que eu também não serei mais o mesmo. Porque o meu pecado atingiu a outra pessoa e vai mudar aquela pessoa e provavelmente vai me mudar. Então, essa é a reflexão que a gente deve pensar e fazer. Com certeza, primeiro é Deus. Mas é bem provável que o impacto negativo contra as pessoas será bem maior. Porque Deus é Deus. Ele não vai mudar. E Jesus já foi lá na cruz. Já crucificou todos os pecados. Já trouxe para nós a salvação daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia nos alerta, nos ensina a lidar com o pecado, a viver uma vida de santificação, a viver uma vida de nos purificar diante de Deus, e não uma vida religiosa, achar que eu conheço Deus. Tem que ser muito mais profundo que isso. E tudo isso, meus irmãos, envolve o quê? Quando pecamos? Sentimentos, palavras, ações, emoções, o seu caráter, o seu coração, o seu corpo e a sua alma. Tudo isso está nesse pacote. Então vira uma bagunça. Principalmente na vida de uns aos outros. Vira uma bagunça. Por isso é muito importante reconhecer profundamente e assumir os nossos pecados. Amém? Por que a ideia de fazermos isso? Para que realmente a gente possa, no decorrer da nossa vida, fazer esse... Eu estou falando muito desse processo porque é um processo mesmo, a gente vai entender na segunda aula um pouco melhor. De olhar para o pecado, mesmo os pecadinhos, como eu disse, com mais atenção. E pegar esse exemplo de Davi, trazer para as nossas vidas, e lidando com isso. E para encerrar, eu quero falar um pouco por que eu estou falando de arrependimento, do processo de pecado, de reconhecer o pecado. Porque há um tempo aí atrás, eu vi muitas coisas no meu coração. Eu vi muitas coisas na minha vida. Pecados meus, pecados, trocas de pecado, mas como eu disse, isso não isenta o meu pecado. E eu percebi que eu não estava sendo profundo em algumas áreas que eu precisaria lidar com o pecado, entender todo o contexto do pecado e entender se eu estou indo para Deus, se eu estou indo para o arrependimento. Isso impacta principalmente o seu relacionamento com Deus, impactou o meu relacionamento com Deus. Eu fiquei meses refletindo e pensando sobre isso. E ainda estou no processo. Mas isso me ajudou e tem me ajudado a olhar muito mais profundo. Não sou melhor que nenhum de vocês aqui. Sou tão pecador quanto. Mas esses salmos, e conversando com alguns irmãos, me fez pensar muito nisso. Me fez refletir muito nisso. Se eu estou tendo apenas uma vida religiosa, um padrão religioso,
com Deus ou com as pessoas, ou se realmente o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas é verdadeiro, é profundo. Eu tenho lidado com os meus pecados, eu tenho buscado me arrepender. Preciso pensar nisso. Porque, irmãos, somente a nós, cristãos, eu vou falar um pouco mais para dentro, para a igreja, nós cometemos a falha ou o engano de realmente não ser profundo com os pecados que acontecem na nossa vida. Geralmente, se existe uma situação, nós não vamos, de uma forma profunda, realmente voltar lá e entender o que aconteceu. E muito mais quando isso acontece, eu estou sendo totalmente hipócrita com Deus. Porque como eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu amo a Deus, que eu estou profundamente louvando a Deus, sendo que tem várias coisas debaixo do tapete? Como que eu posso realmente falar, dizer de boca cheia que eu sou um cristão, se eu tenho coisas para lidar no meu coração? E eu tenho que lidar com o processo de arrependimento. Não é só reconhecer o pecado, é lidar com o processo de arrependimento. E esse processo, ele é uma mão dupla. Eu com Deus e eu com as pessoas. Não é só eu, Deus me perdoa, amém, sua graça vai me bastar. Não. Preciso ir lá no Robson, entender o que aconteceu. Ô Robson, fiz sem querer. Mas esse sem querer, eu machuquei ele mesmo? Como ele se sentiu? Por que ele se sentiu daquele jeito? E a volta, ele também precisa ser profundo comigo. Isso. Não me senti bem. Aí, nós estaremos dando um passo para reconhecer verdadeiramente o pecado. Aí estaremos dando um passo para realmente ir ao arrependimento. Então, essa é a ideia, meus irmãos. É ser muito mais profundo. Mais uma vez, a Bíblia vai nos apontar que somos pecadores, que somos falhos. Mas isso não nos dá a chave de uma liberdade de que vamos pecar a qualquer momento e não vamos lidar com a situação. Deve ser muito mais profundo. Se olharmos depois alguns salmos, vários salmos de Davi, a gente vai perceber o coração de Davi. E aí eu não vou poder dizer aqui com certeza se isso foi depois desses salmos ou não. Mas é muito provável que depois que Davi entendeu e reconheceu o pecado e todo o processo de arrependimento, quando ele pecou, ele conseguiu os próximos pecados dele, as próximas situações que aconteceram com ele, eu acredito que ele soube lidar com mais atenção, com mais profundidade, entendendo exatamente o que aconteceu, e não só levando por levar. Amém? Amém. Faz sentido? Sim. Então, deixando para nós aí essa reflexão. Faça essa reflexão a partir de hoje. Faça essa aliança com Deus. Vá para a sua casa hoje. Coloque o seu joelho no chão. Dobre e faça esse raio-x completo da sua vida. Com Deus e uns com os outros. E procure entender se tem algo que você precisa ser profundo sobre os pecados da sua vida, para que isso leve a um processo profundo e verdadeiro de arrependimento. Para você que está nos visitando, que está nos conhecendo, também esse caminhar de chegar até a Deus, de conhecer mais de Deus, também precisa ter esse coração. Entender e reconhecer os seus pecados. E saber que vai existir, que existe esse processo de arrependimento.
Senão você vai para Deus de uma forma muito rasa e humilde. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que Ele quer para nossas vidas. Amém? Amém. Então, é isso que eu queria passar para nós. Um ótimo domingo, um ótimo culto, final de culto, né? Para nós, e que a gente possa ter aí um ano abençoado debaixo da graça de Deus. Amém. Amém.